Beleza. Aqui tá o Notorious Big numa cama e o Big tá deitado. Então, né, para falar de Big Data mesmo. Só que eu queria puxar isso para um conceito mais acadêmico. Como a gente trata isso quando a gente vai falar de computação em si e não de mercado, né? Então, eu coloquei aqui como título da palestra Data Intensive Computing, que é a área na computação onde a gente trabalha com esse tipo de aplicação. Bom, só para falar um pouquinho de onde que veio esse meu interesse em trabalhar com esse tipo de coisa, quando eu fiz ciência da computação aqui na UDESC, eu estudei inteligência artificial, fui mentor na disciplina, fiz o TCC sobre esse tema, e no meu primeiro emprego na Informan, eu pude aplicar algumas coisas de IA, e lá a gente estava coletando dados de internet, de redes sociais, e a aplicação que a gente estava desenvolvendo parecia ser um bom caso para usar uma tecnologia que ainda é usada hoje em dia, mas está caindo em desuso, que é o Hadoop, que é o principal framework de Big Data, foi um dos principais frameworks de Big Data disponíveis. Por causa disso da IA, Big Data, eu acabei fazendo meu mestrado na USP, e isso me levou a trabalhar depois com sistemas de Big Data e inteligência artificial na Chute, o que nos leva a hoje, onde eu fundei a minha empresa com a intenção de que a gente pudesse trabalhar com esse tipo de aplicação no Brasil. Essa é uma pequena fração só da Magrateia hoje. A gente não consegue pegar só projetos desse tipo, mas a nossa intenção é se desenvolver nesse mercado, né? Então, lá na Magrateia eu sou fundador, trabalho com coisas de dados e sou o PPTO, tá? Que é o pau para toda obra. Então, meio que sou o Severino da empresa. Tá? Bom, o que a gente vai falar aqui hoje? Um pouquinho sobre computação distribuída, um pouquinho sobre esses 3 modelos de computação que estão nessa grande área de Data Intensive Computing, que é o BERT, o Streaming e o Commit Log. Alguém aqui estuda, faz mestrado, TCC em computação distribuída? Alguém aqui entende razoavelmente bem computação distribuída? Não, olha, de jeito. Teve uns caras que ganharam aqui, ó. Tá. Isso. Beleza. Vocês podem apontar pra mim, depois eu vou fazer uma pergunta que eu não sei. Beleza, não, só para saber até onde eu posso ir, porque apesar de estar relacionado com computação distribuída, eu vou falar um pouquinho de computação distribuída, eu não entendo profundamente dessa parte, porque toda a parte onde eu tenho mais domínio é a parte de algoritmos, sistemas de recomendação, inteligência artificial, esse tipo de coisa. Então, apesar de já ter trabalhado com isso, eu não domino, por exemplo, manter esses sistemas rodando, algoritmos de consenso, esse tipo de coisa. Assim. Bom, mas então, o que é Big Data? Alguém pode me dizer o que é Big Data? Muitos dados. Muitos dados, né? Cara, então, eu fui procurar no Google e eu encontrei isso aqui. Aparentemente... Então, pelo que eu entendi olhando no Google Imagens, Big Data são homens brancos, aparentemente héteros, de terno e gravata, mexendo em telas translúcidas, certo? Com gráficos. Então, eu achei bem interessante, né? Bem futurista, assim. Mas, falando sério, então, Big Data é esse nome que a gente dá no mercado para falar de um conjunto de coisas, né? Às vezes, tu vai ver uma notícia que está falando de Big Data, mas de Big e Data não tem nada, assim, né? Às vezes, sei lá, tá falando de uma aplicação de inteligência artificial, mas lá tá a aplicação de Big Data, ou tá falando, às vezes, pura e simples estatística, mas também tá lá, Big Data revoluciona não sei o que, né? Mas para contextualizar assim um pouquinho, o que é esse Big Data para o mercado, tá? A gente fala assim, ó, no passado a gente tinha 2 Vs, né? Que é o volume dos dados, então grande quantidade de dados, e a variedade dos dados, tá?
Hoje em dia, a gente fala em volume, variedade e velocidade. Então, isso está muito ligado com o que eu vou falar para vocês lá dos modelos computacionais que a gente tem para fazer o processamento desses dados. Então, não só mais eu tenho grandes quantidades, mas eu preciso processar isso rápido, tá? Então, no passado eu processava isso em horas ou mesmo dias, e hoje em dia eu estou processando isso em segundos, tá? Mas antes da gente entrar nesse universo dos Data Intensive Computing, eu gostaria de puxar um pouquinho, só falar brevemente de sistemas distribuídos, tá? Então, na computação a gente tem a computação paralela e tem a computação distribuída, né? Qual que é a grande diferença desses dois modelos? Na computação paralela, eu tenho processamento no mesmo nó onde eu tenho a memória. Então, eu tenho, por exemplo, memória compartilhada, né? E as representações que eu uso para isso, as abstrações que eu uso para isso, são os processos e threads. Na computação distribuída, eu tenho vários nós, então são várias máquinas conectadas em rede. Cada nó tem a sua unidade de processamento. E aplicações onde a gente usa esse modelo são o que a gente chama de High Intensive Computing Applications, ou seja, precisa de muito poder de processamento. Tradicionalmente, né, na computação a gente falava disso, mas hoje em dia, com as tecnologias que a gente vem usando de desenvolvimento web, a gente pode dizer que desenvolvimento web é fazer computação distribuída, certo? É muito comum hoje, quando eu tenho uma aplicação rodando, eu precisar subir vários nós de web de uma mesma aplicação, fazer esses nós se comunicarem. A gente tem problemas de sincronização, o problema tradicional de computação distribuída. Então, desenvolvimento web hoje está virando computação distribuída, né? A web seria essa computação distribuída, né? Queria fazer uma analogia aqui com vocês. Se eu tenho, vamos lá, eu tenho 100 artigos que precisam ser lidos e revisados. Eu distribuo esses 100 artigos para um estudante de mestrado fazer essa revisão, né? Esse estudante, vamos lá, ele demora 1 hora para revisar cada artigo. Então eu posso supor que se eu tenho 100 artigos, ele demora 1 hora, ele vai demorar 100 horas, certo? Agora, supondo que eu tenho 10 estudantes de mestrado e eu distribuo 10 artigos para cada um. Quantas horas eu vou demorar para ter toda a informação que eu quero daqueles artigos extraídas e compilada? Eu esqueci de falar uma coisa aqui. Eu tenho que ler os artigos e extrair uma determinada informação e compilar em um formato tabular essa informação para o orientador. Tá? Então aqui, se a gente faz um raciocínio meio, vamos dizer, lógico aqui, a gente suporia aqui que cada estudante também vai demorar 1 hora por artigo. Então, se eu tenho 10 artigos para 10 estudantes, vão ser 100, vão ser 10 horas, certo? Porque eu dividi 100 artigos por 10 estudantes. Mas isso não é verdade, né? A gente vai demorar aí eu chutei um valor ali e coloquei 13 horas. Por que a gente não vai demorar 10 horas para resolver esse problema? Porque eu preciso sincronizar todas essas informações depois, né? Cada um processou 10 documentos, mas no final, para gerar essa tabela, a gente vai ter que sincronizar de alguma forma, né? Então, o mesmo acontece na computação, certo? Não é só porque eu tenho mais computadores disponíveis que eu vou distribuir essa computação entre esses nós, ou entre várias CPUs, que eu vou conseguir ter um crescimento linear, totalmente linear, do meu poder de computação, porque eu eventualmente tenho que sincronizar o retorno dessa computação. Eu tenho outros problemas aqui também. Eu tenho, por exemplo, tempo de delay de comunicação na rede. Eu tenho problema de leitura e escrita em disco, certo? Eu tenho vários pontos de gargalo aqui que fazem a computação que acabam atrasando o tempo de computação, tá?
Então eu nunca posso encarar que eu tenho aqui um aumento linear de poder computacional. Tá? Então a gente entra daí nas aplicações propriamente ditas mesmo de grandes quantidades de dados. Tá? Enfim, processamento distribuído não é uma novidade na computação, né? A gente fala disso já há muitos anos, especialmente dentro de uma área que o pessoal chama de High Performance Computing. Então, nessa área, geralmente eu tenho uma quantidade de dados que eu preciso processar, não são muitos dados, eu tenho uma função que eu quero executar em cima desses dados, e eu distribuo para vários computadores essa função que eu quero aplicar nesses dados e parte dos dados que eu quero processar. É isso, por exemplo, que aplicações que fazem previsão do tempo fazem, certo? A gente distribui uma grande quantidade de a computação entre vários nós. A diferença desse modelo tradicional para esse novo modelo dentro das aplicações de Big Data é que os meus dados eles já estão lá no meu nó. A única coisa que eu distribuo para os meus nós de computação é a função. Uma outra coisa também, uma outra característica aqui é que os computadores que eu tenho lá do meu lado não são computadores necessariamente desenhados para fazer computação intensiva. As funções que eu quero computar, às vezes, são muito simples, como, por exemplo, computar a quantidade de palavras em texto, certo? Então, eu não preciso necessariamente ter um grande poder de computação, não preciso ter muita memória, só que eu vou ter muita leitura e escrita de dados em disco, né? Esse é o Big Data. Então, eu vou ter terabytes, petabytes de dados que eu preciso processar, certo? Quero processar um arquivo de texto de 5 gigas. Né? Isso não é grande o suficiente para que eu distribua em várias máquinas. Tá? Eu consigo processar isso na minha máquina local. 100 gigas, consigo processar na minha máquina local. 200 gigas, consigo processar. Hoje em dia a gente consegue comprar máquinas na Amazon com mais de 1000 GB de memória RAM. Então, os hardwares eles estão evoluindo também, o que faz que algumas aplicações que antes eu precisava usar esse modelo de computação distribuída para processamento intensivo de dados, eu posso agora usar uma única máquina se eu tiver acesso a ela num provedor cloud ou física. Né? Bom, outras características. A maior parte do tempo, então, a maior parte do tempo de processamento desse tipo de aplicação é fazendo I/O, entrada e saída em disco. Uma característica bem interessante é que eu escalo horizontalmente, então, geralmente essas aplicações de Big Data, quando a gente roda elas na cloud, as máquinas que eu vou contratar lá na Amazon são máquinas muito pequenas, com 256 MB de memória RAM, por exemplo. Uma CPU. Eu não preciso de máquinas, grandes máquinas, porque o poder que eu ganho aqui é da quantidade de máquinas que eu tenho disponíveis, não da capacidade individual de cada uma delas. Normalmente também os nossos falhas nos nossos algoritmos são aceitáveis, então eu tenho um percentual de falha aceitável. Né? E aqui a grande característica é que mover a computação é mais barato do que mover os dados. Tá? Só para dar uma ideia para vocês de como se forma o ecossistema de Big Data. O Hadoop foi essa grande ferramenta que saiu inicialmente, foi desenvolvida por um pessoal que já vinha desenvolvendo algumas ferramentas que estavam dentro do guarda-chuva da Fundação Apache e desenvolveram o sistema Hadoop baseado num paper publicado pelo pessoal do Google. Então, toda essa ideia de Big Data, de manter um sistema de arquivos distribuído com os dados e só enviar a computação, surgiu dentro do Google e foi reproduzido numa ferramenta open source chamada Hadoop. O Hadoop evoluiu nos últimos anos
e virou 3 ferramentas. Uma é o HDFS, que é o Sistema de Arquivos Distribuídos. A outra é o Yarn, que é um gerenciador de processos. E a terceira é o modelo computacional MapReduce. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo desse modelo computacional. Aqui dentro tem outras ferramentas, né? Que eu falei do Yarn, né? Para quem programa em JavaScript vai perceber que esse símbolo aqui é do Yarn do JavaScript. Então o designer que montou essa imagem aqui, que eu peguei da internet, usou o símbolo errado aqui, tá? O símbolo deveria ser do elefantezinho. E aqui dentro a gente tem algumas outras coisas que eu fiquei sabendo agora no final de semana que vocês estão trabalhando aqui. O pessoal do lado do Lab P2D, é isso? Parece que trabalha com essas coisas aqui, né? O Apache Mesos e Kubernetes, Docker, né? Então, isso são formas da gente gerenciar os recursos computacionais que a gente tem. E aqui em cima a gente tem uma coleção infinita de ferramentas. São muitas ferramentas, é muito difícil até conhecer tudo o que está acontecendo. Mas a gente tem banco de dados distribuído, a gente tem sistemas de indexação, a gente tem sistemas que rodam scripting distribuídos, a gente tem aqui sistemas de streaming, a gente tem sistemas de Dataflow, formas de rodar queries SQL no nosso banco de dados distribuído. Tá? Então é uma coleção infinita de ferramentas que a gente pode usar para fazer diversas coisas. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do Hadoop, do Spark e do Kafka, que são os 3 principais frameworks dentro dessa zona toda. E eu vou começar falando deles a partir da visão da arquitetura tradicional do Big Data, que é a arquitetura batch. O que significa isso? Então, como qualquer sistema distribuído, a gente já viu lá que é escalável, né? A arquitetura batch, ela parte do pressuposto que os meus dados são estáticos, ou seja, eu não posso processar meus dados enquanto eles estão sendo atualizados. Para mim processar eles, eu tenho que parar de atualizar esses dados, tá? São 2 fases distintas. Bom, distribuído, paralelo, né? Como qualquer sistema desse tipo de categoria de problema, tolerante a falhas. E aqui as 2 grandes características dos sistemas batch, das arquiteturas batch, são a grande quantidade de dados, então volume de dados, e uma alta latência. Né? Essa alta latência é caracterizada por leitura escrita em disco e por aquele problema lá dos dados serem estáticos. Então, quando a gente vai desenhar essa arquitetura, a gente tem mais ou menos isso aqui. Ó. A gente tem fontes de dados, e isso pode ser de qualquer lugar, uma API, um banco de dados, um log gerado por um sistema. Eles passam por uma fase de coleta dos dados, são sistemas de filas tradicionais, e esses dados então entram no nosso batch de processamento ali, que nesse caso, como é batch, é o sistema do Hadoop. Esses dados são armazenados num sistema de arquivos distribuídos para serem processados. Os resultados podem ser consultados daí por um outro sistema de filas, ou após terminar o processamento ser enviados para esse sistema de filas, e depois vão ser usados de alguma forma. Em relatórios, vai aparecer um like lá no teu Instagram, vai ser usado de alguma forma para fazer um analytics, ver qual que é o teu perfil comportamental, esse tipo de coisa. Tá? Bom, como eu falei, tudo isso surge com esse paper da Google, que é o paper que descreve o modelo computacional MapReduce. Para quem programa com linguagens funcionais, a palavra MapReduce deve ser uma constante diária, né? MapReduce e Filter, certo? São essas 3 funções de alta ordem que a gente usa quando está programando nesse tipo de tecnologia. Foi a partir dessas abstrações que o pessoal de pesquisa do Google criou esse framework, né? Então aqui
uma citação lá do Dean, do artigo que a gente viu ali, as nossas abstrações foram inspiradas na função map e reduce presentes em Lisp e em muitas outras linguagens funcionais. Eu recomendo muito que vocês deem uma lida nesse artigo. Ele não é longo, ele tem 8 páginas e ele é de fácil compreensão. Mas é muito legal ler ele por causa da sacada que os caras tiveram, né? Por que eles usaram uma função map e uma função reduce, né? Usaram um modelo funcional? Porque aqui eu garanto que o processamento acontece dentro da função, eu consigo distribuir essas funções, certo? Uma máquina fica responsável por uma função map, uma máquina fica responsável por uma função reduce, e eu, usando esse modelo funcional, eu não tenho efeito colateral no meu processamento, que é super desejado nesse tipo de aplicação distribuída ou paralela, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de MapReduce. Essa apresentação aqui eu fiz numa empresa, tá? Então, eu coloquei o nome da empresa aqui na apresentação. Mas vamos mudar aqui. Ó. Supondo que a gente tenha, no nosso sistema de arquivos, supondo que a gente tenha um sistema de arquivos gigantesco, lá, terabytes de arquivos texto, tá? Cada linha desse arquivo texto é alguma coisa que aconteceu, certo? Supondo então que eu queira descobrir quantas vezes uma determinada palavra apareceu nesse grande arquivo texto que tem terabytes. Tá, o que acontece? Eu crio eu vou mostrar para vocês em código como é mais ou menos esse código. Mas então eu crio primeiro uma função map, onde eu vou basicamente fazer um split de cada linha. Então cada linha vai ser enviada para ser processada num nó, e naquela função map eu vou fazer o split da minha string em várias palavras diferentes. Vou fazer o split em tuplas, certo? E cada tupla vai ganhar uma palavra e o valor 1, porque só apareceu uma vez, por enquanto, certo? Depois eu vou passar por uma fase de merge, ou seja, eu vou ordenar essas tuplas e vou juntar elas, e eu vou passar por uma fase de reduce, onde eu vou fazer a contagem dessas palavras. Esse é meio que o Hello World no universo Big Data. Eu pegar um grande arquivo, fazer o split das linhas, fazer o split das palavras, contar quantas palavras tem e me dizer o ranking das principais palavras que aparecem. Aqui eu coloquei um exemplo de código em Python. Tradicionalmente, esses sistemas eles são escritos em Java, Scala, Clojure, linguagens em cima da JVM. Todo esse universo Big Data gira em torno da JVM, tá? Mas aqui eu coloquei Python porque o código em Java ia dar umas 25 linhas, ia ficar difícil de ler. Então eu coloquei o em Python, que deu 9 linhas, certo? Então aqui a gente pode ver lá, a nossa função map. A função map aqui, ela recebe uma chave e um valor. Essa é uma outra coisa importante. Eu estou sempre falando em uma estrutura de dados que tem chave e valor. Qual que é aquela chave de entrada ali no meu map? É um número qualquer que eu coloquei lá na primeira posição da tupla que eu tirei do meu arquivo de texto. Então, é 1, nesse caso ali. Tá? É um número que eu inicializo quando eu começo o processamento. E o meu valor é aquela linha. Então, nessa função map que eu quero fazer é fazer o split da linha em várias palavras e emitir uma nova tupla para o sistema. Então, eu só itero em cima do split daquela string, pego cada palavra e emito, né, a palavra com o valor 1, certo? Que é isso aqui, certo? Então, eu fiz o split e emiti cada palavra com o valor 1. Esse emit, lá por baixo dos panos, no framework do Hadoop, ele vai saber para onde enviar, para qual nó ele precisa enviar essa informação, tá? Em algum outro nó está rodando a função reduce. Então a função reduce também recebe uma chave e valores. Lembrem-se que antes de ir para o reduce, eu tive uma função de merge ali. Por isso que eu recebo valores, tá?
Posso reprogramar essa função merge? Posso. Tradicionalmente eu não faço, mas eu posso mudar essa função também se eu quiser. Então aqui eu inicializo o resultado com 0, itero nos meus valores, que é uma lista, certo? E para cada valor que eu recebi, eu adiciono, eu somo no meu resultado e emito essa chave com esse resultado. A chave aqui nesse caso agora virou a palavra, não é mais o meu inteiro, certo? Então quando eu emito naquela fase ali, eu estou emitindo uma palavra e um valor inteiro. O que acontece? Pode ser que eu tenha que executar diversas e diversas vezes essa fase de redução. Então ela não acontece uma única vez, tá? Porque o sistema não tem como garantir que os nós fizeram todo o agrupamento que precisa para isso ser processado de uma única vez. Tá? E a gente começa daí a entrar nos problemas que eu vou falar desse modelo de computação. Bom, falei, né, que o Hadoop é dividido em 3 frameworks, e hoje a parte mais interessante do Hadoop, que continua a ser amplamente utilizada, é o sistema de arquivos distribuído. Então, mesmo com os novos frameworks, a gente continua rodando esses modelos computacionais em cima desse sistema de arquivos, né? Então, o HDFS ele guarda os arquivos distribuídos em blocos. Esses blocos têm um tamanho pré-definido. Se eu não me engano, a configuração padrão do HDFS é 64 megas. Então aqui a gente começa a ter um dos nossos problemas, um problema inicial do Hadoop. Se eu tiver um arquivo que tem só, sei lá, 13 megas, ele vai ocupar pelo menos 64 megas no meu sistema de arquivos distribuído. Por quê? Porque quando eu vou rodar meu algoritmo no cluster, ele pega blocos de 64 em 64 para fazer o processamento. Eu posso configurar isso para ser menos ou mais, dado a aplicação que eu estou escrevendo. Tá? Uma outra coisa importante desse sistema de arquivo distribuído é que ele cria réplicas desses blocos. Então eu tenho blocos de um tamanho determinado, e esses blocos, essa informação não fica numa única máquina. Eu tenho várias máquinas e um bloco com uma determinada informação é replicada em outras máquinas para garantir que se uma máquina falhar no meu sistema, esses dados estão disponíveis em uma outra máquina, tá? Estão indexados em uma outra máquina. E aqui eu trabalho com uma alta taxa de transferência, né? Que nem eu falei, a gente tem que fazer muita leitura em disco e também tem o problema de transmitir dados pela rede. Então aqui, ó, quais são os problemas que a gente enfrenta nesse modelo? É difícil pra caramba de modelar algumas aplicações, porque afinal de contas eu tenho que conviver com essas abstrações, map e reduce. Eu acabo tendo frameworks que são construídos em cima dessa abstração, onde eu posso usar abstrações mais interessantes, que nem eu mostrei lá, fazer uma query SQL, mas alguém vai ter que desenvolver isso pra gente, né? Então, por padrão, é difícil modelar alguns problemas em cima desse modelo aqui. A latência é alta, porque são sistemas que processam em batch, e para processar em batch eu não posso adicionar mais dados, eu tenho que parar de adicionar dados, ou eu preciso fazer uma cópia de um determinado estado do meu sistema, colocar ele em outro lugar para processar isso, tá? Eu tenho muita movimentação de dados na rede, fora o I/O, que nem eu comentei com vocês, um processo do map e do reduce pode ser executado 2, 3, 4 vezes, pode ser executado mais vezes, tá? Lembrando que isso é um sistema distribuído, eu não tenho como garantir que eu contei todas as palavras numa passada só, então ele processa em alguns nós, agrupa. Pega esse grupo, processa em alguns nós, agrupa de novo. Processa em alguns nós e vai agrupando as coisas, tá? Já comentei também, né? Os arquivos não podem ser alterados em runtime. Daí aqui eu vou entrar numa outra categoria agora de arquitetura que a gente vem usando nos últimos tempos, que é para processar
as coisas numa velocidade maior. E eu vou apresentar uma outra tecnologia que resolve esse tipo de problema aqui e também resolve alguns outros problemas que a gente falou ali do Hadoop. Então, o que muda aqui para a arquitetura anterior, para essas ferramentas que rodam em cima desse tipo de arquitetura aqui, é que a gente tem, nesse tipo de problema aqui, eu tenho um fluxo, posso considerar infinito, um fluxo contínuo de dados, estão sempre chegando, é um streaming de dados, certo? Então eu preciso conseguir estar recebendo novos dados sempre. Eu preciso de uma grande velocidade na forma como eu processo esses dados e gero algum resultado a partir deles. E eu tenho uma baixa latência. Se eu preciso processar rápido, a minha latência de processamento precisa ser menor. Tá? Mas a gente tem problemas aqui também. Né? Isso aqui soluciona alguns problemas, mas adiciona alguns novos. Por exemplo, todo o programa que eu escrevo para rodar aqui, ele precisa ser escrito antes de eu receber os dados. Porque se eu estiver processando um streaming de dados e eu quis mudar meu programa por algum motivo, eu não vou conseguir processar o passado, certo? Porque é um streaming de dados. Esses dados, a não ser que eu guarde eles no disco e daí leia isso do disco e processe em batch, certo? Mas no streaming em si, eu não consigo fazer isso. Uma query não pode ser executada duas vezes, então se eu errei o programa que eu escrevi, eu não consigo voltar e rodar ele de novo, certo? Eu posso reescrever meu programa, mas eu só vou conseguir rodar ele a partir de novos dados que chegaram. E um outro problema que eu tenho aqui é que os eventos, os dados que vão chegando, eles podem chegar em desordem, certo? Dado que isso aqui é um sistema distribuído, eu tenho, por exemplo, uma aplicação web que está gerando logs, pode ser que uma máquina, por causa de uma questão de rede, fez com que uma mensagem de log que foi gerada no segundo 1 chegue antes de uma mensagem de log que foi gerada no segundo 0, que foi gerada em uma outra máquina. Então eu tenho que conseguir lidar com a desordem dos eventos que estão chegando. Então, se eu preciso garantir a ordem dos eventos, esse tipo de arquitetura aqui talvez não seja a melhor arquitetura. Um dos caras que se propõe a resolver esse problema, e que é um dos mais interessantes disponíveis hoje, é o Apache Spark. E eu também recomendo que vocês deem uma lida nesse artigo aqui, também é pequenininho, e ele fala sobre a estrutura de dados, que é o RDD, que é o Resilient Distributed Dataset. Então, já não é mais funções que eu distribuo, eu tenho distribuído uma estrutura de dados mesmo, que é um formato tabular. E também 8 páginas, facinho de ler, recomendo bastante a leitura do artigo. O Apache Spark ele traz algumas coisas diferentes, então, ao invés de ficar repetindo computações até que eu chego num determinado resultado, o Apache Spark ele propõe que a gente use uma estrutura de computação baseada em grafo. Então eu tenho as minhas fases de computação que vão ser realizadas em cima do RDD, e cada função da minha computação roda como se fosse um nó de um grafo, e esses nós são distribuídos em várias máquinas. Tá? Coisas legais aqui do Spark também, ele faz o retry e a recuperação de erros automática para a gente. Ele é escrito usando a linguagem Scala, então também, apesar de não se limitar às funções map e reduce, ele é altamente orientado à programação funcional. Isso faz com que quando eu escreva um programa no Spark, as funções não são executadas no momento em que aquele código é executado. Elas são executadas quando eu dou um commit no sistema, e só quando essas funções são realmente necessárias. Então, se eu tenho uma sequência de funções que eu vou aplicar, as funções que estão mais no final vão ser executadas só realmente quando o processamento daquelas funções é necessário. Tá? E aqui, muito importante para quem trabalha com aprendizado de máquina,
suporta algoritmos iterativos. Então, começa a ficar mais fácil treinar, por exemplo, uma rede neural em cima desse tipo de sistema aqui. Daí tem uma outra coisa bacana, tá? Outras vantagens. Esse aqui é o tempo que leva para mim processar em Spark e o tempo que leva para mim processar em Hadoop. Então eu tenho um ganho de velocidade aqui extremo, certo? É muito mais eficiente. Um programa que escrevendo em Java, Scala, para contar palavras no Hadoop, eu precisaria de 50, 60 linhas. No Spark eu preciso de 3 linhas, tá? Então, cognitivamente, o nosso esforço para escrever esse tipo de programa é muito menor também. Enquanto no Hadoop eu tenho essa alta latência, geralmente as aplicações de Hadoop processam os dados de madrugada, né? Aqui no Spark eu tenho o meu processamento praticamente em tempo real, com alguns segundos de delay. Tá? Uma outra característica interessante é que enquanto no HDFS tradicional usado pelo Hadoop eu guardo os dados em disco, aqui no Spark eu também posso guardar em disco, mas ele faz caching dos dados em memória RAM. Então por isso que eu tenho aquele ganho de processamento lá, de velocidade de processamento, porque eu não preciso mais ficar fazendo I/O em HDs, eu faço o I/O só na memória RAM. Tá? O Spark ele vem então com toda uma coleção de frameworks aqui, né? Tem os data frames. Para quem já programou em Python usando a ferramenta Pandas, ou para quem já programou na linguagem R, já deve ter se deparado com a estrutura de dados data frame. Isso é muito legal, porque agora, se eu tenho um programa que roda na minha máquina e eu escrevi esse programa usando a abstração do data frame, eu consigo praticamente copiar esse programa e colar ele num shell de execução do Spark e eu consigo rodar esse mesmo programa distribuído com pouquíssimas alterações. Tá? Suporta streaming, tem uma biblioteca de machine learning padrão e também faz processamento em grafo. Beleza? E por padrão suporta aquelas 5 linguagens de programação ali. Então, isso aqui é o código que eu precisaria escrever para ler um arquivo, fazer o map das palavras e fazer o reduce para contar quantas palavras tem um arquivo que tem terabytes de tamanho. Tá? Então, isso aqui é muito mais intuitivo para a gente, certo? Do que tentar abstrair, entender aquelas funções de map e reduce. Lá eu preciso ter todo um esforço de ler o que está escrito dentro da função para entender o que acontece. E aqui a gente está falando de uma aplicação muito simples, né, que é contar palavras. Mas imagina uma aplicação onde eu estou aplicando um algoritmo de um sistema de recomendação, por exemplo. O quão difícil seria entender e debugar e achar problemas naquele modelo do MapReduce. Aqui as coisas começam a ficar muito simples, porque são funções que a gente usa no nosso dia a dia, num formato que a gente usa no nosso dia a dia, certo? Além disso, se eu quero fazer um SQL naquele arquivo, eu escrevo assim, né? Então, quero selecionar todas as pessoas de um arquivo que eu coloquei em memória com um nome chamado pessoa. Tá? Um exemplo aqui usando a biblioteca de Machine Learning. Esse exemplo aqui é usando o algoritmo ALS, que é usado para sistemas de recomendação. Então, eu tirei algumas poucas linhas aqui do meio, só para deixar o código mais legível, mas esse código aqui é um código que eu escreveria para treinar para ter uma aplicação de recomendação de filmes. Tá? Usando a biblioteca de grafos, por exemplo, eu quero reproduzir o algoritmo de PageRank do Google, né, em uma grande quantidade de dados. É basicamente isso aqui que a gente tem que escrever. Então, uma coisa muito legal do Spark, para além de fazer streaming, para além de ter
essas vantagens de rodar mais rápido é esse modelo, essa abstração, essa estrutura de dados que ele tem, que é o RDD, que possibilita que eu escreva meus programas de uma forma muito mais interessante e exija muito menos cognitivamente para mim ler e debugar esse tipo de programa. Tá? Bom, eu falei ali que eu falei em streaming, só que eu falei do Spark. O Spark ele se vende como um streaming, mas é uma mentira. Ele não é bem um sistema de streaming. Por quê? Porque o Spark, eu consigo pegar o mesmo programa que eu escrevi para rodar num streaming de dados, eu consigo pegar esse programa e rodar ele em batch. Então o Spark resolve também aquele problema lá que a gente viu de, se eu tenho os dados chegando em streaming e eu escrevi um programa errado, ou eu quero mudar meu programa, os dados vão chegando em streaming, eu vou processando eles, vou consolidando eles de alguma forma, mas eu também posso ir guardando eles em algum lugar. Se eu quiser reprocessar esses dados, eu uso o mesmo programa que eu escrevi no Spark, rodo aquele programa em batch naqueles dados que já estão guardados lá e eu consigo reprocessar eles, certo? Mas, para fazer isso, o Spark ele não é um sistema de streaming tradicional. Ele usa o que a gente chama de mini batches. Então, ao invés de eu ter um batch, que é pegar tudo que está lá no disco e rodar, ele vai recebendo os dados em streaming, faz um cache e manda pacotes de um determinado tamanho para serem processados. Então, eu tenho os mini batches. Então, eu não consigo ter, usando o Spark, um sistema em tempo real. Eu vou ter ali alguns segundos de processamento porque ele precisa fazer esse caching dos dados, tá? Agora eu vou falar então de um sistema que é esse modelo aqui, implementa esse modelo aqui que é o commit log, mas também nos últimos tempos vem resolvendo o problema de streaming real time mesmo, tá? Mas para falar disso, eu quero fazer uma analogia aqui. Imagina que a gente tem uma aplicação web e para essa aplicação a gente tem duas máquinas web lá que roda a nossa aplicação e eu tenho um servidor que eu consolido métricas ali. Isso aqui é uma aplicação tradicional de qualquer empresa que desenvolve um sistema web, certo? Então não tem nada demais aqui. Só que toda a aplicação ela tem uma tendência, ou ela desaparece, ela continua daquele tamanho mesmo, com a mesma quantidade de usuários, ou ela cresce. Quando ela cresce, a gente começa a ter um problema aqui. A gente quer que esses sistemas eles se comuniquem, certo? E a gente começa a ter esses sistemas comunicando um com o outro e aumentando a dificuldade de manutenção, porque se eu precisar fazer manutenção em um determinado banco de dados, que é usado por 5 sistemas, eu vou ter 5 sistemas que precisam ficar fora do ar para fazer essa manutenção, por exemplo. Ou se eu quiser coletar, enviar dados para algum lugar, eu preciso garantir que todos os lugares de onde eu quero pegar esses dados, eu preciso ir lá escrever um programa para enviar esses dados para um outro determinado lugar. De modo geral, a arquitetura começa a ficar confusa, certo? Para resolver isso, eu posso colocar aqui no meio um sistema de filas, né? Tradicionalmente, a gente usa sistemas baseados em Publish e Subscriber. O que é esse Publish e Subscriber? São sistemas onde uma aplicação manda os dados, então publica, e uma outra aplicação do outro lado faz o subscribe. Então, uma publica dados e a outra fica lendo dados para ver se tem coisas novas lá nessa aplicação, certo? Mas aqui também a coisa pode crescer e eu posso começar a ter vários sistemas de publish e subscribe aqui no meio. Ou seja, vários sistemas de filas diferentes. Enfim, o problema disso é que eu preciso, por exemplo, dependendo do que está rodando aqui, eu preciso de pessoas especializadas para manter cada um desses sistemas. Tá? Eu preciso manter a infraestrutura para cada um desses sistemas. Beleza? Nesse contexto,
nasce esse cara aqui, que é o Apache Spark. O Apache Spark nasceu dentro daquele contexto ali mesmo que eu mostrei para vocês. Uma aplicação crescendo, ficando cada vez mais confusa, cada vez mais complexa. O Apache Spark saiu de dentro do LinkedIn, tá? E roda dentro do LinkedIn até hoje, tá? Então isso aqui é um commit log distribuído. Já explico o que é um commit log. Então, é um sistema baseado em publish subscriber, igual um sistema de fila tradicional. Também pode ser usado como streaming de dados. Uma coisa legal que vem acontecendo nessa ferramenta nos últimos tempos, o pessoal que desenvolveu o open source abriu uma empresa, então eles estão desenvolvendo frameworks e bibliotecas ao redor do Kafka, e isso está fazendo com que a gente tenha várias APIs de analytics. Então agora eu consigo fazer SQL em cima do Kafka, tem bibliotecas de machine learning para processamento em tempo real, estão surgindo também, tá? Uma coisa importante aqui é que, diferente da maioria dos sistemas de fila, o Kafka persiste os dados em disco. A gente já vai ver por que isso é importante. Mas eu posso usar ele para substituir qualquer sistema de filas, tá? Aqui a gente usa em algumas aplicações, vocês talvez já ouviram falar em RabbitMQ, Redis, tá? Eu posso usar o Kafka para substituir esses caras aqui. O Kafka é um sistema distribuído. Eu não estou interessado só com o Kafka em trafegar mensagens de um ponto para outro. Eu estou interessado em garantir que, se o meu sistema falhe em alguma parte, outra parte do meu sistema continue rodando. Então, por padrão, a configuração ideal aqui para rodar o Kafka é eu ter 3 máquinas rodando ele de forma distribuída, tá? O que é o commit log? Quem já fez banco de dados? Beleza. Quem já fez banco de dados talvez já ouviu falar em commit? O que é o commit? Tá. Esse conceito do commit log vem lá dos bancos de dados mesmo. Então, o commit, ele é esse log. O commit, ele é uma transação que a gente está fazendo para um banco de dados, e o log é o log dessas transações. Então o Kafka é como se fosse a parte do commit log de um banco de dados. Ele meio que faz isso. Então ele vai enfileirando dados e vai guardando isso em disco, e se do outro lado eu posso ir consumindo esses dados e processando. Mas se por algum motivo a minha aplicação lá do outro lado falhou, eu posso voltar nesse commit log do Kafka e colocar o ponteiro para um determinado período no tempo, ou um determinado identificador, e reprocessar essas coisas que estão guardadas do passado até o presente, tá? Então essa é uma das grandes vantagens do Kafka. Comparado com outros sistemas de fila, né? Deu um problema, o nosso algoritmo lá processou corretamente, mas eu descobri que ele estava implementado de uma forma equivocada, ou a gente fez uma implementação melhor que processa esses dados de uma forma mais precisa. Eu posso voltar no tempo, no commit log, apontar ele para algum lugar e reprocessar todos os dados de novo e ter uma nova informação lá do outro lado, tá? Bom, então o Kafka vira isso aqui. Ele vira como se fosse um sistema de encanamento. Um sistema de encanamento dentro do nosso sistema, né? Ele é responsável por fazer que os dados saiam de um lado, cheguem a outro, mas não só isso, ele também serve como um backup histórico das coisas que estão acontecendo. Para vocês terem uma ideia de como a gente escreve programas em cima do Kafka, saindo da questão de arquitetura, hardware, né? É isso aqui, ó. Esse programa aqui em Python faz com que a gente leia dados de algum lugar, por exemplo, ali uma lista, né, some data source,
e envie esses dados para uma coisa que a gente chama de tópico, tá? Então, aqui eu estou instanciando um producer, que é quem vai produzir os dados, e eu estou apontando aqui, estou passando a configuração Bootstrap Servers, passando lá MyBroker e MyBroker 2. O que são esses MyBroker e MyBroker 2? É o endereço de duas máquinas Kafka na minha rede. Tá? Você pode passar uma máquina só, 2, 3, 4, 5. Não importa a quantidade que você passa aqui, se você passar uma, essa máquina vai responder aqui para o teu producer informando o endereço das outras máquinas. Tá? Porque o producer precisa conhecer o endereço de todas as máquinas onde aquele tópico onde a gente vai escrever os dados precisam ser escritos. O que é um tópico? Então eu tenho esse grande pipeline aqui no meio das minhas aplicações, no meio dos meus bancos de dados, enfim. Aqui dentro eu consigo colocar várias vias de dados. Essas vias de dados eu chamo de tópicos. Então eu posso ter um tópico, por exemplo, que fica recebendo dados dos botões que um usuário clicou na minha aplicação. Eu posso ter um outro tópico onde eu coloco dados de um determinado processamento que eu fico rodando em um outro lugar. Enfim, eu posso criar quantos tópicos eu quiser aqui. O LinkedIn ele usa isso para comunicar quase tudo dentro da aplicação deles. Quem usa o LinkedIn e já fez alguma ação dentro do LinkedIn que precisa refletir em um outro lugar na tela, se não percebeu ainda, façam esse teste. Façam alguma coisa no LinkedIn que vai refletir na tua tela. Isso demora alguns segundos para acontecer. Isso acontece porque se você apertou um botão lá no LinkedIn que deveria aumentar um contador aqui na tua barra de navegação, isso vai passar lá por um tópico no Kafka, vai ser processado e vai ser emitido como uma mensagem para outra parte do sistema que contabiliza as coisas ali, tá? Bom, então isso são tópicos. O Kafka ele garante então que eu não perca, que eu não tenha uma perca de dados, porque como ele é distribuído, eu posso rodar ele distribuído. Então, eu tenho o mesmo tópico, o mesmo dado rodando em várias máquinas diferentes. Tá? Então, eu tenho um sistema de replicação desses dados. E aqui, um programa em Python também para ler os dados do outro lado. Então, aqui lá era o producer, esse aqui é o consumer. Tá? Então, eu aponto lá para uma máquina, né? Digo qual que é a configuração padrão de offset. Isso aqui é muito importante. O offset indica para a gente a partir de onde a gente vai começar a processar. Então lá está smallest. Então toda vez que eu iniciar esse programa aqui, ele vai voltar lá no menor ID que existe no meu banco, ou seja, IDs no passado, e vai começar a processar a partir daquele ID. Aqui eu posso apontar ele para dizer sempre... Opa! Aqui eu posso dizer, por exemplo, para ele ler do highest, então ele vai sempre pegar a partir do último ID que está na minha fila, ou seja, do dado mais recente. Tá? Ali eu faço um IO true, porque eu quero que toda vez que chegue dados eu processe essa informação. Tá? Então, basicamente, eu tenho isso aqui. Ó. Eu tenho um producer de um lado, um consumer de outro lado, e o cluster Kafka no meio. Aqui, como geralmente a gente não está trafegando texto puro ou coisas muito simples, a gente está trafegando dados em um determinado formato, a gente também vai ter aqui um banco de dados de esquema dos nossos dados. Então, para quem já usou JSON tem um formato, certo? Só que imagina um sistema gigantesco que nem o do LinkedIn, com milhares de programadoras trabalhando lá. O formato do JSON muda, certo? Como é que tu garante que tu muda o formato aqui no producer, ele vai mudar lá no consumer, certo? Como é que tu garante isso? Tu mantém um registro do esquema do formato desses dados. Aqui eu estou falando em JSON, mas a gente tem outros formatos de serialização que
que são melhores, tem o Protobuffer do Google, tem o Thrift, que se eu não me engano é do pessoal do Facebook, tá? Tem outros formatos de serialização. Tô terminando já, tá? Uma das coisas bem legais do Kafka, que é recente, é a possibilidade, então, de eu processar esses dados como streaming. Ele foi criado como um commit log, mas o pessoal viu que dava, eu posso aproveitar essa infraestrutura aqui para rodar processamento em tempo real. Então, produz de um lado, consome do outro, praticamente em tempo real. Tá? Então, aqui, eu estou mostrando um código. Se vocês forem comparar lá com o Spark, que a gente viu, ele é razoavelmente parecido. Né? A gente tem ali uma função de flat, função de map, group by, uma função de count. Esse código aqui não está em Python, ele está em Java. Tá? Esse código aqui é Java. Então, esse aqui é como eu escreveria uma aplicação em Java, só tirei os imports aqui, tá? Para fazer contagem de palavras usando o Kafka. Então, começa a ficar muito mais simples. Eu devia ter colocado o código em Java do Hadoop, né? Não dá para ter uma noção de quão isso aqui é simples. Essa parada do streaming em cima do commit log é muito legal porque imagina assim, imagina que eu tenho uma tabela de dados, eu posso representar essa coleção de dados com duas abstrações diferentes. Eu posso representar ela como uma tabela mesmo, ou seja, adicionei um item na tabela. Então, Alice 1. Adicionei um outro item na tabela. Charlie 1. Quero atualizar o contador da Alice. Vou lá e atualizo aqui. Adicionei mais um item. Adiciono aqui. Mas eu posso representar isso como um log de tuplas, certo? Então aqui, Alice 1, Charlie 1, Alice 2, Bob 1, certo? Então, essa abstração é legal porque eu consigo transformar tabelas em streaming de dados e eu consigo transformar esse streaming de dados em tabelas. O que faz com que, lá no Kafka, a gente possa rodar, então, queries SQL em cima de tabelas, o que a gente chama de key tables. Posso rodar SQLs em dados que estão chegando em streaming. Os dados estão chegando em tempo real e eu posso rodar uma query SQL. E daí, enfim, tu pode programar isso de várias formas. Tu pode dizer, por exemplo, eu quero que essa query SQL rode a cada 30 segundos. Então tu vai ter uma tabela lá intermediária que o Kafka fica gerando pra gente e a cada 30 segundos ele gera aquela nossa query SQL lá, que faz, sei lá, um count, e eu uso o resultado desse count para publicar num dashboard. Então eu começo a ter o potencial de processar essas informações que estão chegando em tempo real de uma forma muito fácil. Tá? Aqui eu não vou subir o demo, porque vai demorar muito tempo para subir, e eu não preparei minha máquina para isso. O demo roda um cluster do Kafka na minha máquina usando o Docker, e são umas 8 VMs que rodam, então, e minha máquina tem só 8 de memória, e ela vai sofrer muito, e vai demorar, então eu não vou rodar, beleza? Mas o que eu queria deixar aqui é a recomendação desses livros aqui. Esses três aqui, o Kafka, o Spark e o Hadoop, eles são livros de aplicação, é livro de ferramenta, tá? O do Hadoop ali, por exemplo, está na 4ª edição já, porque, cara, ferramenta, frameworks mudam, certo? Então, esses livros, a não ser que você esteja realmente muito interessado em uma dessas ferramentas, eu recomendo que você dê uma lida. Por exemplo, quero entender como o Kafka funciona internamente. O livro do Kafka ali é bem legal. Explica com exemplos de código tirados lá do projeto como ele funciona. Agora, assim, cara, eu quero ter uma visão geral do que é esse universo de tecnologias de Big Data. Não só de Big Data, mas eu quero ter uma visão geral
uma comparação do que são os vários tipos de bancos de dados que existem, os vários tipos de sistemas de filas que existem. Esse livro aqui, ó, Designing Data Intensive Application, é o melhor livro que tem. Esse livro ele pega, por exemplo, compara vários bancos de dados, vários sistemas de filas, vários sistemas usados no universo do Big Data e mostra o que é um ponto positivo e negativo de cada um, quais são as abstrações que eles usam, tá? Então, se vocês quiserem pegar um tempo aí e ler um livro, recomendo muito a leitura desse primeiro aqui. Beleza? É isso. Eu coloquei alguns links aqui no final também, para quem quiser depois dar mais uma investigada.